E acho que estamos ao vivo. Será que estamos ao vivo, pessoal? É hoje, é hoje. Ai, olha, gente, estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à nossa aula da semana, sim, aulão. Não estou nem com o livro aqui, o livro está lá atrás, porque está cheio de coisa aqui. Hoje deu uma bagunçada aqui, que ontem foi um dia tenso, né? Ontem foi o dia da saúde aqui em casa, quer dizer, aqui em casa não, né? Em tudo quanto é lugar. Minha mãe indo para a clínica fazer uma cirurgia e daí voltamos e eu indo correr atrás de comida, correr atrás de remédio, correr atrás de coisa, e, né? E consulta, eu também tive consulta, então ontem foi uma loucura. Então tá meio bagunçado as coisas aqui, e ontem eu dei aula de hebraico, então as coisas estão meio fora do lugar. E aí eu deixei os livros lá atrás. Mas vocês sabem que hoje é o 7º capítulo do livro Ritos de Sangue. Deixa eu pegar ele, né? Que é bonitinho mostrar. Sim. Falei que estava lá atrás? Ó, Ritos de Sangue. Nós vamos para o 7º capítulo e finalmente, para a alegria de todo mundo, nós estamos entrando na segunda parte desse livro, que agora é sobre guerra. Nós estivemos falando em várias lives da playlist, né? Desde a introdução até a parte 6, e nessas partes nós falamos sobre a pré-história, sobre os ritos de sangue. A tese da Bárbara é que a guerra é um ritual religioso para a humanidade. Então, agora, com tudo o que nós já vimos, e quem não assistiu pode voltar, vai na playlist Ritos de Sangue e assiste todas as partes anteriores, que é um livro que eu estou traduzindo para vocês. Mas hoje nós vamos entrar no campo da guerra. Então, nós vamos ter inúmeros capítulos falando sobre guerra. Então, muita calma nessa hora. Então, não fiquem desesperados se eu não mencionar alguma coisa que vocês acham importante, porque nós vamos ter várias lives agora sobre a questão da guerra. A questão da guerra, nós vamos para o 7º capítulo hoje, e nós vamos do 7 ao 14, ok? Cada um vai ter uma live. Eu estou traduzindo, explanando, e só para vocês saberem, não tem imagens aqui nesse livro. Então, as imagens que vocês veem aqui nas lives, eu faço a pesquisa, eu vou atrás daquilo que é mencionado no livro, eu verifico as informações para trazer para vocês a questão que seja o que aqui a Bárbara se refere de fato, tá? E eu verifico informações também. Então, você tem uma live incrementada, não somente com a tradução do livro, mas você tem as imagens, você tem as referências extras. Então, eu estou fazendo pesquisas ao mesmo tempo em que traduzo o material, tá? E trago imagens para vocês visualizarem as coisas. Hoje até estou com o meu brinco de esqueletinho de peixe aqui, ó, tá? É muito lindo. Eu sei que ele não dá muito para ver porque é prateado, mas é um esqueletinho de peixe, né? Comemoração aos ritos de sangue que a gente está estudando aqui. E hoje a gente vai falar da guerra, tá? Mas não se desespere, não, né? Assim, dá uma respirada, baixa a ansiedade, caso eu não mencione algo que você acha importante que eu mencione, porque a gente vai ter várias lives falando sobre guerra. E é importante que você se atente na construção que a Bárbara está fazendo e o porquê ela está enfatizando certas coisas e por que ela está passando rapidamente por outras. Veja, não existe neutralidade na pesquisa. Aqui nós estamos acompanhando o pensamento dessa autora, tá? Então, eu gostaria de desafiar você a não querer construir em cima logo de cara, a você acompanhar primeiro o raciocínio dela, a construção dela, e por que é que ela está tratando certos assuntos de certa forma, tá?
Isso é importantíssimo para a interpretação de texto, para construir pesquisa científica, para que a gente aprenda primeiro a ler, a entender, a perceber a metodologia, perceber a linha de raciocínio de cada autor, e esse é muito, muito, muito importante nesse sentido, tá? Vamos ver. Olha, o Marcos Silva já estava aqui antes da live começar. Boa noite, Marcos Silva. Obrigada pela presença. E quem chegou, Jesus da Shopee, querido amigo. Boa noite, doutora Ângela. Maravilhosa. Boa noite, Espaço das Deusas. Boa noite para você que caiu de paraquedas nessa live interessantíssima. É isso aí, caiu de paraquedas. Estamos juntos na pesquisa, tá? Fico muito feliz com sua presença, com seu carinho. E isso aí, ó, Jesus da Shopee. Deixem um like, compartilhem e vamos seguir espalhando conhecimento nesse mundão, porque você é responsável por aquilo que você engaja. Não esqueça disso. Não precisa me mandar as coisas. Olha, Ângela, você viu aquilo lá? Gente, se você está engajando, é sua responsabilidade. Não venha jogar para mim para eu engajar também. Eu vou engajar aquilo que tem valor para mim, não vou engajar treta, não vou engajar falta de conhecimento, falta de responsabilidade, desinformação, não vou engajar. E cada um é responsável por engajar aquilo que gosta, tá? Então, mesmo que você só esteja, nossa, olha só isso, que ridículo, você está engajando porque você está assistindo. Então, lembrem disso, vamos espalhar conhecimento para que seja engajado coisas de valor e construção que faça diferença de fato para a nossa reflexão, para a nossa posição no mundo, né? Como que nós vamos encarar a sociedade, a violência, a guerra, tudo isso que nós temos visto ao nosso redor, os genocídios, os etnocídios, toda a violência policial, tudo o que nos cerca. Essa playlist, gente, a playlist de sacrifícios humanos, é exatamente sobre isso, tá? Nós não estamos aqui falando, vamos sair da realidade, vamos curtir um livro legal aqui só para a gente se divertir. Não, a gente está falando exatamente de questões importantes para a nossa sociedade, tá? E por isso, né? Vamos espalhar conhecimento por onde vamos. Muito obrigada, Jesus da Shopee. Tiago Faria Melo, boa noite, seja muito bem-vindo. Lembrando, Jesus da Shopee e Tiago Faria Melo são membros do canal. Muito obrigada pela presença. Jesus da Shopee, melhoras para todo mundo. Um beijão para sua mãe, doutora. Obrigada, viu? A mãe está de molho desde ontem, né? E eu tô dando suporte aí para ela, e assim, eu agradeço o carinho, agradeço, assim, tive uma ajuda, né, financeira específica para isso, porque senão não ia dar conta, mas agradeço de coração todo o apoio de vocês, todo o carinho, e a gente vai seguindo, vai construindo, né, compartilhei nas minhas redes hoje a boa notícia, né, de que eu estou que nem a Fernanda Torres, totalmente indicada, né? A PUC do Paraná indicou a minha tese, saiu o edital semana passada já, né? Está no site da PUC do Paraná. A minha tese foi indicada para concorrer ao Prêmio CAPES de Tese, que é um prêmio nacional, e eu agradeço de coração, né? Então, para mim, já é um grande prêmio ter sido indicada, foi a única tese indicada pelo PPGT da PUC do Paraná, e assim, para mim, o primeiro presente foi isso aqui, foi conseguir o patrocínio para a publicação da tese, né? 474 páginas, quem tem lá na mão, tem um tesourinho, né? Tem parte do meu legado está aqui, e agora ela está indicada para o prêmio CAPES. Claro que se eu ganhar o prêmio, melhor ainda, porque vem uma ajudinha também, né? Para nossa vida. Mas eu fico muito feliz com essa indicação, né? O meu amigo Felipe, conversei com ele, o Leandro, essa semana passada, e o Felipe até comentou, né? É um grande prêmio essa indicação,
e para mim já reconhece o valor desse trabalho, né? E essa alegria dessa semana eu queria compartilhar com vocês, né? E agradecer todos os que adquiriram, lembrando, vocês podem adquirir um exemplar da minha tese, né? Pelo meu Linktree, tem todas as informações no chat fixado lá em cima, na descrição de todos os vídeos aqui do canal. Você entra no Linktree, tá lá. Você pode adquirir, tem todas as informações para você adquirir seu exemplar, e ao adquirir comigo, você tem também uma dedicatória personalizada, tá bem? Espero que vocês que adquiriram, né? Jesus da Shopee adquiriu, Thiago Faria Mello adquiriu, que vocês aproveitem muito a leitura. Hoje eu vou falar um pedacinho dela, porque tem relação com esse capítulo da Bárbara, né? Jesus da Shopee. Eu fico tão feliz de falar, doutora Ângela, gente. A tese de doutorado dela está fantástica, muito boa mesmo. Obrigada, Jesus da Shopee, obrigada. Eu fico extremamente feliz dessa contribuição, né, à pesquisa e para o conhecimento também. E como quem adquiriu sabe que eu fiz numa linguagem, de certa forma, acessível, né, para que, com um toque de literatura na forma de escrita, para tornar um pouco mais acessível as informações técnicas que ela contém, né? Então, eu fico extremamente feliz também como ela está apresentada. Thiago Faria Mello, está aí um livro que deveria já estar no mercado e traduzido. Sim, Thiago. Não sei se vocês estão percebendo, se você dá uma varredura aqui no canal, e vocês, né, principalmente você, Thiago, que está desde mais no começo, né, os livros que eu tenho traduzido aqui são livros que o povo se recusa a traduzir. Eu já traduzi A Invenção da Sodomia na Teologia Cristã, está aqui em 2 lives, traduzi Deus uma Anatomia, traduzi isso aqui, estou traduzindo isso aqui, já traduzi o livro sobre Shaddai e Sarai, são materiais que simplesmente estão sendo ignorados, assim, né? E lembrem, isso é mais uma evidência de que não existe neutralidade científica. Não existe neutralidade em lugar nenhum desse planeta, desse universo onde existem seres pensantes. Não existe neutralidade, tá? Então, a intenção de não traduzir, a ausência desse material, desses materiais traduzidos, diz muito, né? E a gente fala bastante da questão dos silêncios, né? Eu falo sobre isso na minha tese também, de que o silêncio grita, o silêncio diz muito, a ausência desses materiais traduzidos dizem muito sobre as nossas editoras brasileiras. Então, hashtag fica a dica. Beleza, gente? Vamos lá para a nossa aula? Um último aviso, quero agradecer aos novos membros, na verdade, várias pessoas que reativaram sua membresia aqui no canal. Abel Borges reativou sua membresia, Wallace Souza reativou sua membresia, Tiago Wagner reativou sua membresia, Rádio do Ateu reativou sua membresia, Fabiano Rodrigues reativou sua membresia, e Nativo Hoffman também reativou sua membresia no Espaço das Deusas, tá? Todos são muito bem-vindos e bem-vindas a se tornarem membros aqui do Espaço das Deusas. Vou reforçar o aviso, enquanto tiver gente que não me enviou, eu vou continuar avisando. Todos os membros do canal não podem esquecer de enviar seu nome completo e endereço dos correios para o meu e-mail que está na tela, eetown@gmail.com. Para quê? Para receber todos os benefícios do Espaço das Deusas, que é essa comunidade maravilhosa de apoio mútuo. Eu envio materiais físicos para o seu endereço por correio, eu dou acesso ao Drive do Espaço das Deusas com os slides das lives aqui do canal, e também você tem direito a emojis exclusivos de deusas. E enquanto sua membresia estiver ativa, você concorre mensalmente a livros e cursos aqui nos sorteios, tá bem? No último sorteio, eu esqueci de sortear 2 cursos, mas aí em seguida eu fiz o sorteio. E na live do sorteio, tem um comentário fixado com os ganhadores dos cursos, que também já receberam por e-mail seus cursos, tá?
Então, é muito importante que vocês saibam que todo último domingo do mês tem sorteio de livros e cursos aqui no canal. Vamos lá, pessoal? Animados para nossa live? Vamos estudar, então. Vamos falar sobre a guerra. Então, a segunda parte do livro, toda a segunda parte, do capítulo 7 até o 14, é sobre guerra. E o subtítulo específico desse capítulo, né, um desporto masculino rude ou um esporte masculino difícil, né? Aqui tem uma citação que diz o seguinte: não faz diferença o que os homens pensam da guerra. A guerra perdura. Pergunte também aos homens o que eles acham da pedra. A guerra sempre esteve aqui. Antes da existência do homem, a guerra o aguardava. O comércio definitivo aguardando o praticante definitivo. Do Cormac McCarthy. Então, a primeira evidência do que parece aos olhos modernos ser uma guerra vem do Mesolítico, ao período entre o Paleolítico e o Neolítico, há aproximadamente 12 mil anos. Um desenho rupestre do Levante espanhol mostra bandos de figuras de pau empunhando arcos e flechas uns contra os outros, tá? Então, basicamente, se reconhece isso como um dos primeiros resquícios a respeito de guerra entre pessoas, ok? Esqueletos em massa da mesma safra foram desenterrados no sul do Egito e no leste da Ásia, com perfurações de lanças e pontas de flechas que sugerem massacres deliberados. Então, nos crânios você vai ter marcas, né, específicas e pontas de flechas também encontradas, mas principalmente essas marcas nos crânios vão dar essa indicação, né? Ninguém sabe por que essas pessoas lutavam. A agricultura, com seus tesouros móveis de grãos e rebanhos de animais, ainda era, presumivelmente, apenas um brilho nos olhos de alguma mulher faminta. Direitos territoriais de caça são uma possibilidade. Ou mulheres, ou orgulho ferido, ou até mesmo a necessidade, conforme percebida pelos piedosos, de capturar vítimas para sacrifício humano. Então, os capítulos anteriores que a gente traduziu aqui nessa playlist, a gente viu a questão do sacrifício humano e que a captura de pessoas também era comum em povos que praticavam esse tipo de ritual. No entanto, há pouca controvérsia em relação a dois pontos, mesmo que seja apenas porque eles parecem tão óbvios. Um deles é o fato de que a guerra tem raízes, de certa forma, crescendo a partir de conflitos anteriores com animais. As primeiras armas de guerra foram quase certamente desenvolvidas para serem usadas contra a vida animal, assim como as táticas da cunha e do ataque frontal. Então, os desenhos rupestres que vão mostrar pessoas apontando algum tipo de arma, algum tipo de flecha, arco ou armamento contra animais, são bem mais antigos que aqueles que retratam conflitos entre grupos humanos, né? Já na era moderna, de fato, os regimentos leves que avançavam em linha, como os caçadores paleolíticos podem ter feito em suas investidas contra animais, eram chamados de caçadores, jagunços ou batedores, e vestiam-se de verde. O segundo ponto pode ser incontroverso, em parte porque raramente, se alguma vez, é mencionado, e é o que o surgimento da guerra corresponde, grosso modo, a um declínio global no número de animais de grande porte, tanto caça quanto predadores, contra os quais os humanos podem lutar. Muitos estudiosos tentaram explicar a guerra como uma função do aumento da densidade populacional humana e da consequente competição por recursos. Mas o principal fator pode ser a população de animais, que estava diminuindo no Mesolítico em uma escala catastrófica em muitos cenários.
Avançando rapidamente pelos últimos milênios da pré-história, com alguma câmera capaz de captar planícies, florestas e prados inteiros, a tendência inconfundível será em direção a um planeta seriamente esgotado de toda a vida em grande escala, com cascos e peles. Então, os gigantescos animais, né? Há 10 ou 12 mil anos, no final da era glacial, o hemisfério norte ainda era densamente povoado por grandes mamíferos terrestres, bisões, gado selvagem, preguiças terrestres gigantes, mamutes, queixadas, cabras e camelos selvagens, rinocerontes e assim por diante. Em poucos mil anos, espécies inteiras, na verdade, classes inteiras da megafauna, né, desapareceram para sempre, foram extintas. Os paleontólogos ainda discutem a combinação exata de fatores que levaram a essas extinções em massa. Mudanças climáticas, o recuo das geleiras, a disseminação das florestas em planícies antes gramadas, mas um fator que poucos negam foi o advento do caçador humano. Em muitas partes do mundo, a extinção da megafauna coincide perfeitamente com a chegada dos bandos humanos de caçadores-coletores. O paleontólogo alemão Schlüter escreve que na África o início do empobrecimento da megafauna coincide aproximadamente com as evoluções, né, evoluções entre aspas, né, dos primeiros hominídeos no resto do mundo com o primeiro aparecimento do Homo. O continente euroasiático é um caso um pouco mais confuso. Lá, as extinções ocorreram durante um longo período de tempo e podem ter sido causadas, em parte, pelo reflorestamento que se seguiu ao recuo glacial e destruiu terras abertas de pastagem. Mas na Austrália, Nova Guiné e Oceania, as extinções começaram no momento em que os humanos migratórios chegaram. Na América do Norte, a chegada dos caçadores de caça grande, né? Então não eram só caçadores, eram caçadores de caça gigante, né? Na Ásia, o povo Clovis, né? O Clovis, que é o nome dado a um sítio arqueológico perto de Clovis, no Novo México, né? Há cerca de 11.500 anos, foi seguida pelo desaparecimento de 35 classes inteiras de mamíferos. Como em outros locais, os pequenos animais foram poupados, mas a maioria dos grandes herbívoros que os humanos teriam preferido como caça foi dizimada em um período de 1000 anos ou menos, juntamente com os carnívoros que se alimentavam deles. Entre seus ossos, os arqueólogos encontraram as pontas de lança caneladas, que são características dos caçadores clovis. Na medida em que os humanos foram responsáveis pelo holocausto animal do final da era glacial, eles podem não ter sido motivados inteiramente pela fome. Então, veja, não é somente um asteroide que mata dinossauros, né? As pessoas podem muito bem ser capazes de extinguir centenas de grupos, de espécies de animais de grande porte. Na América do Norte, a população humana, às vésperas das extinções, era provavelmente bem inferior a 1 milhão, enquanto os grandes mamíferos somavam de 50 a 100 milhões. A biomassa abatida, mesmo assumindo que metade do peso de uma carcaça é um desperdício, parece ter sido muito além da capacidade do apetite humano. Então, veja, as carcaças, gente, o tamanho da matança é completamente desproporcional ao tamanho possível da fome de todos os humanos da região, tá? Uma especulação é que os humanos causaram grande parte desses danos involuntariamente, espalhando uma doença microbiana especializada em matar grandes mamíferos que não fossem humanos. Mas outra possibilidade é que os seres humanos simplesmente mataram muito mais do que precisavam, como sugerem os locais de matança em massa do Paleolítico, nos quais apenas a camada superior das carcaças de animais parece ter sido utilizada como alimento. As camadas inferiores, elas estão lá, mas não foram utilizadas como alimento, simplesmente foram desperdiçadas.
Isso é o que os paleontólogos chamam de overkill, né? Uma overdose de matança. E deve ter sido, para os seres humanos que se desenvolveram nisso, uma prova dramática da proeza predatória humana. Nas culturas humanas, a caça raramente é uma questão de mera aquisição de alimentos de qualquer forma. Em geral, é uma atividade altamente ritualizada, vinculada a sistemas locais de prestígio e autoridade religiosa. Os caçadores pré-históricos, assim como os caçadores-coletores contemporâneos, provavelmente observavam ritos e tabus prescritos antes e depois da caçada e durante a distribuição da carne e o descarte dos ossos. Então, a gente não pode dissociar as matanças humanas com os ritos religiosos, tá? Porque muita coisa anda junto aqui. Lembrando que o curso que eu falo sobre a questão de ritos, né, é o curso Fenomenologia da Religião. Então, se você adquirir esse curso, nós vamos falar sobre ritualística religiosa em todos os aspectos da vida humana. Em muitos casos, a caça em si pode ter sido tanto um ritual quanto uma tarefa de coleta de alimentos. Os seres humanos caçaram, em parte pelas mesmas razões pelas quais sacrificaram criaturas vivas ou aterrorizaram seus filhos com rituais de iniciação de pesadelo, né? Aqueles sustos, aquelas coisas bem tenebrosas e marcantes dos ritos de passagem, né? Como uma forma de reencenar a transformação primordial de presa em predador. Em defesa da humanidade, devemos observar que nenhum outro animal, pelo menos nenhum que eu tenha conseguido descobrir, que a Bárbara fala, né, experimentou o tipo de reversão evolutiva de papéis alcançada por nossa espécie em apenas algumas centenas de milhares de anos. Há 1 milhão de anos, os leões, ou algo muito parecido com eles, eram leões, e os antílopes eram antílopes. E um era presa do outro, praticamente como são agora. Então, uma espécie que é transformado, que é modificado, que é adaptado, que se adapta em questão de anos, né? Ou de centenas de anos, ou centenas de milhares de anos, é algo extremamente interessante e diferente. Somente a linhagem do Homo fez um avanço decisivo na cadeia alimentar, aprendendo a se unir de forma altamente organizada, a aumentar sua força com fogo e pedras afiadas e a enriquecer suas estratégias com memórias verbais de façanhas passadas. Nossa vitória sobre os outros animais foi uma conquista brilhante, mas claramente cobrou seu preço. O mais gentil que se pode concluir sobre o longo registro da carnificina humana é que pode ter sido somente por meio da repetição compulsiva de atos e espetáculos de violência, a caça, o sacrifício, a provação iniciática e, por fim, a guerra, que nossos ancestrais conseguiram se tranquilizar de que, de fato, não eram mais presas. Então, a Bárbara aqui, até esse ponto, ela começa a dar a entender que todos esses atos de carnificina, essa matança compulsiva dos seres humanos, vai se justificar de alguma maneira no processo de deixar de se tornar presa para se tornar um predador. Tá? Então, mesmo que isso ainda acarrete até os dias de hoje, segundo muitos cientistas, nos traumas e atitudes que muitas sociedades humanas, que a maioria das sociedades humanas ainda revive e age de acordo como se ainda fôssemos alvos, né, de predadores. Em algum momento, inevitavelmente, não havia mais animais selvagens suficientes para satisfazer a fome ou a ansiedade da raça humana. Mesmo com densidades populacionais humanas muito baixas, a produtividade da caça acaba sendo limitada pela oferta de animais para caçar. A maioria das culturas humanas atingiu esse ponto há cerca de 10 mil anos, imediatamente após as extinções do final da Era Glacial.
Não havia nada a fazer, então, a não ser recorrer à agricultura. E a guerra? A, entre aspas, revolução neolítica, que geralmente é retratada como um avanço e triunfo da engenhosidade humana, pode ser descrita com mais precisão como uma adaptação desesperada a estoques de caça cada vez menores. A caça continuou a ser um esporte favorito e uma fonte suplementar de alimentos, mas na maior parte do tempo os seres humanos deixaram de caçar animais selvagens para caçar, geralmente com muito mais restrições, aqueles que possuíam. A única versão economicamente significativa de caça que sobreviveu até o Neolítico foi o ataque, no qual grupos de homens e, por fim, exércitos tentavam roubar os rebanhos uns dos outros. Então, aqui, agora, a luta se volta de humano contra humano. Em seu estudo sobre as economias das renas da Sibéria, o antropólogo Tim Ingold escreve, abre aspas, à medida que o recurso animal vivo passa para o domínio das relações de propriedade humana, a força competitiva é redirecionada da interação entre homens e animais para a interação entre homens em relação aos animais. O pecuarista se torna um predador de sua própria espécie. Então, agora vai haver um tipo de interação, né, de homens entre homens em relação aos animais. Então, os homens contra homens por causa desses animais. Sob essas novas condições, a fera predadora que parecia governar o mundo em uma época e personificar como divindade a violência da natureza, torna-se pouco mais que uma praga. A obrigação humana para com os animais que eles possuíam e comiam era protegê-los de predadores selvagens, como lobos e leões, cujo status no esquema humano das coisas diminuiu de acordo. Os lobos que corriam soltos, caçando outros animais selvagens, tinham um poder místico para os povos caçadores humanos. Mas o lobo que rouba o galinheiro ou arrasta os cordeiros recém-nascidos passa a ser visto pelos humanos como um concorrente odioso, se não um parasita, e sujeito a medidas de extermínio. Em um estágio anterior da evolução humana, né, os papéis se inverteram. Os seres humanos eram os carniceiros, os predadores animais, os fornecedores de carne. A natureza, como um todo, perde um pouco de seu poder místico, especula em Gold, enquanto o poder de dispor de um recurso animal selvagem passa dos espíritos para os homens. Os historiadores de tendência materialista tendem a localizar o início da guerra, ou que eles dignificam como guerra real, ou seja, em oposição a meros ataques, na época do surgimento da agricultura, quando as sociedades humanas começaram a possuir coisas, como terras e estoques de grãos, que valiam a pena arriscar a morte para capturar. Alguns dos primeiros assentamentos neolíticos descobertos, como o de Jericó, eram cercados por muros espessos claramente destinados a desencorajar intrusos humanos. Esse Jericó aqui não é o Jericó da Bíblia, tá, gente? Não vamos confundir as coisas, não. Aqui é neolítico, tá? De acordo com o cenário apresentado por Robert O'Connell, a guerra real e sistemática surge quando os povos nômades descobrem que atacar comunidades agrícolas estabelecidas pode ser uma maneira mais eficiente de ganhar a vida do que cultivar pacientemente seus próprios alimentos e suprimentos. As comunidades assentadas, por sua vez, desenvolvem defesas armadas e logo são empregadas ofensivamente contra os assentamentos vizinhos. Mas há pelo menos dois problemas com esse relato. Um deles é que ele desconsidera as evidências de guerra no período mesolítico. Lembra que eu até mostrei no começo da live para vocês? Ou seja, antes do surgimento das civilizações agrícolas. Em War Before Civilization, Guerra Antes da Civilização, o antropólogo Lawrence Keeley apresenta um argumento convincente de que a tendência acadêmica de ver a guerra primitiva como algo menos real do que o tipo civilizado é pouco mais do que um viés condescendente. Então,
Estamos falando de guerra em termos diferentes, em termos contextualizados, mas é guerra, tá? Em tempos históricos chamados primitivos, entre aspas, né, lutaram de forma tão séria e eficaz quanto os exércitos altamente organizados dos Estados-nação modernos. A vitória dos, dos Sikhs e Cheyenne sobre Custer em Little Brighton é um exemplo conhecido, tá? Então, vocês podem depois pesquisar sobre essa batalha, né, do Little Brighton, de 1878, e foi uma batalha ferrenha, tá? Além disso, o registro arqueológico sugere fortemente que as guerras mesolíticas entre caçadores-coletores eram frequentes e mortais. Mais da metade dos 59 homens, mulheres e crianças enterrados há cerca de 12 mil anos em Gebel Sahaba, no sul do Egito, parecem ter morrido violentamente, a maioria por causa de pontas de projéteis de pedra, e muitos apresentam fraturas indicativas de ferimentos infligidos em encontros anteriores. Então, aqui tem um exemplo, né? Você tem à esquerda um osso com uma marca de ferimento e à direita uma lasca de um projétil ainda alojada no osso, tá? Desse caso específico. Então, eu pesquisei a referência que a Bárbara dá e encontrei essas imagens exatamente para ver que você tem evidências aqui de uma ofensiva real, tá? O outro problema com o relato padrão é a suposição de que as pessoas não lutarão, ou talvez eu devesse dizer realmente lutarão, a menos que haja recursos materiais vitais, como o potencial saque gerado por comunidades agrícolas em jogo. Essa visão ignora os conflitos generalizados por causa de bens que têm pouca função, exceto como distintivos de prestígio e proeza guerreira. Escalpos e crânios, cabeças cortadas, mãos, pênis e outras partes do corpo portáteis, prisioneiros para rituais de sacrifício humano. Então, fica um pouco difícil de justificar dizer que a guerra foi somente por alimento, quando você tem essas coleções específicas, tá? De partes do corpo. Assim como os humanos pré-históricos provavelmente matavam animais por outros motivos que não a fome. Eles, sem dúvida, matavam uns aos outros por outros motivos que não o ganho, como o acúmulo de uma coleção particularmente imponente de cabeças decepadas. Como Kiley aponta, há evidências de caça pré-histórica de cabeças em inúmeros locais, sugerindo que as guerras primitivas podem ter sido motivadas, em alguns casos, por outros fatores além da fome. Portanto, podemos estar em melhor conformidade com os fatos se dissermos que a guerra surge na época do Mesolítico, uma época de diminuição das populações de caça e de predadores, e que ela surge, pelo menos em parte, como uma nova fonte de prestígio para homens, que de outra forma poderiam ter sido empregados como caçadores e como defensores contra animais selvagens. Isso quer dizer que a guerra serviu não apenas para enriquecer a comunidade vitoriosa como um todo, mas para melhorar o status de um grupo específico dentro dela, os homens que lutaram ou lideraram a luta. Lembre-se de que o Mesolítico, a época em que a guerra, ou pelo menos as incursões bélicas aparentemente começaram, foi o momento em que, de modo geral, a caça comunitária deu lugar à estratégia de perseguir animais individuais, provavelmente realizada por pequenos grupos de caçadores do sexo masculino. No cenário sugerido pela primeira vez, até onde posso dizer, pelo historiador Lewis Mumford, há uma continuidade direta de pessoal entre a subbanda de caça masculina e os primeiros bandos de guerreiros. Os primeiros guerreiros que conhecemos por meio da literatura registrada, o herói sumério Gilgamesh e seu companheiro Enkidu, eram não apenas guerreiros, mas caçadores e lutadores de feras assassinas. Inclusive, né, essa semana eu postei nas minhas redes esse relevo antigo de terracota da Mesopotâmia,
mostrando o Gilgamesh matando o touro do céu, né, enviado por Star na carta de Gilgamesh, depois que ele rejeita os seus avanços amorosos, né? Então, esses guerreiros mitológicos, eles vão ser conhecidos por dominar feras monstruosas, tá? Isso não significa, entretanto, gente, que mulheres não eram caçadoras. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas, por exemplo, existe um livro, deixa eu pegar a imagem para vocês, deste livro aqui. Deixa eu projetar para vocês. Eu quero fazer uma indicação extremamente importante, tá, gente? Que vocês não precisam adquirir aqui, mas esse livro aqui chamado O Homem Pré-Histórico Também é Mulher, tá? É da Pato Martins. Ela é uma pré-historiadora, ela é especialista na pré-história, na chamada pré-história, né? E que vai tratar exatamente dessa questão das mulheres como caçadoras. E não é só ela que fala sobre isso, não. Hoje em dia já está mais do que evidente que aquilo que é ensinado na escola, que as mulheres ficavam na caverna e os homens iam caçar, isso ali é uma invenção masculina, né? Então, a gente precisa começar a olhar para as evidências para fazer as nossas afirmações. E esse livro especificamente, O Homem Pré-Histórico Também é Mulher, uma história da invisibilidade das mulheres, né, pela pré-historiadora Pato Matiz, é fundamental para a gente começar a olhar para essas evidências. Inclusive, eu achei interessante que até hoje mesmo nos stories da Tupá Guerra, né, no Insta, ela colocou umas artes em quadrinhos, né? Exatamente falando sobre isso, o que a escola ensinava sobre a questão da caça pré-histórica, homens e mulheres, e o que as evidências de fato demonstram, né? Então, é muito, muito, muito legal a gente começar a falar com fundamentação e não só repetindo informações que os livros didáticos, com seus vieses, acabam falando, né? Maria Helena Amaral, membro do canal, boa noite, mestra, boa noite a todos, live fundamental, muito obrigada. Obrigada, querida, seja muito bem-vinda, obrigada pela presença, viu? Então, nós estamos começando, só para localizar, a live de hoje não vai falar sobre todos os aspectos da guerra, né? É a primeira de 8 lives, porque vai do capítulo 7 até o 14 do livro da Bárbara, só sobre guerra, e hoje nós estamos falando especificamente das origens, né? Da onde começou, por que poderia ter começado e como teria começado, tá? Então nós estamos apalpando o território da guerra agora neste capítulo especificamente. Muito bem. Assim como mencionou anteriormente, eram chefes gregos que lutaram em Troia, em suas terras natais em tempos de paz. Eles haviam lutado contra leões e javalis. De acordo com o classicista francês Pierre Vidal-Naquet, os heróis da cultura das lendas gregas são todos caçadores e destruidores de feras selvagens. Com o declínio das populações de predadores selvagens e de animais de caça, haveria pouco para ocupar os homens que se especializaram na caça e na defesa contra predadores, e nenhum caminho bem trilhado para o status de herói. O que salvou o homem caçador defensor da obsolescência ou de uma vida de trabalho agrícola foi o fato dele possuir armas e as habilidades para usá-las. Mumford sugere que o caçador-defensor preservava seu status recorrendo a uma espécie de raquete de proteção. Pague-o com comida e posição social ou sujeite-se às suas predações. Eventualmente, a presença de caçadores-defensores subempregados em outros assentamentos humanos garantia uma ameaça nova e estrangeira contra a qual se defender.
Os caçadores defensores de um bando ou assentamento podiam justificar sua manutenção apontando para a ameaça representada por seus colegas de outros grupos. E o perigo sempre poderia se tornar mais vívido com uma invasão de tempos em tempos. Como Gwydir observa em sua pesquisa sobre a guerra pré-civilizada era predominantemente um esporte masculino rude para caçadores subempregados. Em sociedades de pequena escala, não apenas heróis únicos, como Enkidu, mas a maioria dos homens adultos teria precisado de algum substituto para o papel de caçador-defensor. À medida que os encontros com animais selvagens, tanto de caça quanto de predadores, se tornaram menos importantes para a sobrevivência humana, da mesma forma, potencialmente, os homens adultos se tornaram menos importantes para a sobrevivência das mulheres e das crianças. As mulheres podiam cultivar e certamente o faziam quase sozinhas nas sociedades horticultoras atuais. As mulheres e as crianças podiam cuidar de animais domesticados, embora os homens armados ainda fossem mais eficazes na defesa dos rebanhos contra predadores selvagens. Não havia nenhuma ocupação mais indispensável e exclusivamente masculina. Em seu envolvente estudo sobre a guerra entre os indígenas do sudoeste estadunidense, os antropólogos Clifton Kreber e Bernard Fontana propõem que a guerra pode, de fato, ter surgido para preencher esse vazio. Que atividade os homens podem fazer agora? Vamos brigar! Um a um, eles eliminam as várias teorias materialistas, envolvendo terra e acesso à água, que foram oferecidas para explicar as guerras perpétuas desses povos, e propõem, em vez disso, que a guerra persiste porque é algo prestigioso para os homens, que é um empreendimento emocionante e até mesmo religioso. Em seu relato, o surgimento da agricultura é importante para a história da guerra apenas na medida em que sinaliza o declínio da caça e a diminuição da contribuição econômica do sexo masculino. Então, veja, as sociedades elas vão sobreviver economicamente sem mais tanto esforço masculino, porque as mulheres estão ali cultivando, as mulheres têm plena capacidade de criar economicamente, e aí vai haver uma necessidade aqui, né, do papel econômico dos homens. Então, esses estudiosos citam um estudo sobre os navarros. Uma diminuição relativa dos animais de caça disponíveis ameaçou o status dos homens. Em todo o mundo, isso produziu associações secretas de homens que tentaram artificialmente manter a antiga glória e camaradagem que existia anteriormente durante as expedições de caça. E que melhor maneira de manter a antiga glória, sugerem Kreber e Fontana, do que reformular a associação de homens como um exército e substituir a expedição de caça pela guerra? Devo lembrar ao leitor que uma teoria sobre a origem da guerra não é o mesmo que uma teoria da guerra. Atenção, aqui nós estamos trabalhando a teoria da origem da guerra, não uma teoria da guerra ainda, ok? Dizer que a guerra pode ter começado como uma atividade substituta e uma fonte de prestígio para os caçadores do sexo masculino não significa dizer que todas as guerras desde então têm a mesma função. Muito cuidado com isso. Algo não necessariamente persiste pelos mesmos motivos que começou. Mas a noção de que a guerra serviu inicialmente aos interesses de um subgrupo humano específico, os homens adultos ou os caçadores defensores especializados, é no mínimo consistente com o fato de que a guerra tem sido, em tempos históricos, quase universalmente, o negócio dos homens e somente dos homens. E quando ela fala nesse sentido, a gente tem que pensar e tem que concordar, porque ela traz as evidências, né? Então, sim, ela é bem ciente de grupos de mulheres guerreiras. Nós não vamos falar especificamente de tudo isso agora, porque estamos falando do início, daquilo que deu origem à guerra, né? As teorias de origem da guerra. Então, não se preocupem, não fiquem ansiosos, não ficam desesperados que eu tenho que falar sobre tudo hoje, tá bem? Mas
o fato de existirem grupos de mulheres guerreiras não exclui nada do que a Bárbara diz aqui, tá? Da guerra, em tempos históricos, quase universalmente, ser um negócio de homens e somente de homens, tá? E uma coisa é terem mulheres guerreiras, um grupo de mulheres guerreiras. A outra é especificamente o ato religioso da guerra, tá? E é nesse sentido que a Bárbara já deixou bem evidente lá no começo do livro dela, tá? E ela entra nesse subtítulo do capítulo intitulado Masculinidade e Guerra. A guerra é, de fato, uma das atividades mais rigidamente sexuadas conhecidas pela humanidade. A conexão entre a guerra e a masculinidade é tão quase exclusiva que alguns estudiosos da guerra, geralmente homens, sentiram pouca necessidade de mencionar a existência de um sexo alternativo ao seu. Então, uma das razões pelas quais a Bárbara vai apontar aqui que a guerra ela é tida como uma atividade masculina é porque os pesquisadores de guerra, os pesquisadores sobre a guerra são homens. Então, o viés deles vai ser também masculino. Uma antologia de 1990 sobre a antropologia da guerra, escrita inteiramente por homens, não contém nenhum índice de entrada sobre gênero ou masculinidade e menciona as mulheres menos de uma dúzia de vezes como esposas, prisioneiras de guerra e participantes de banquetes canibais. Outros escritores, geralmente mulheres, ficam tão impressionados com a ligação entre masculinidade e guerra que encontram na masculinidade, ou até mesmo na mera maldade biológica, uma explicação satisfatoriamente completa da guerra. Nessa visão, a guerra se torna um resultado inevitável da agressividade masculina, que a Bárbara já falou sobre isso, né? Que é muito comum, principalmente mulheres, usarem esse argumento, né? Então, a guerra se torna um resultado inevitável da agressividade masculina, com o armamento, o impulso de lanças e mísseis, as perfurações e explosões, tudo imitando o lado fálico do sexo. O gênero da guerra é muito mais profundo do que, por exemplo, a tecelagem que Heitor recomenda a Andrômaca. Então, abre aspas. Volte, portanto, para nossa casa e pegue seu próprio trabalho, o tear e o feixe, e cuide para que suas servas também façam o trabalho delas, mas os homens devem cuidar da luta. Fecha aspas. Provavelmente inventada por mulheres, a tecelagem tem sido, em certos períodos e lugares, inextricavelmente ligada a noções de feminilidade. Daí, por exemplo, a noção do reino das mulheres como um lado feixe dos assuntos humanos. E aí eu quero mencionar que na minha tese de doutorado, entre as páginas 84 e 86, para quem adquiriu a tese, né? Eu vou falar especificamente da questão do fuso, do símbolo do fuso em várias culturas humanas, como um símbolo de feminilidade na antiguidade. Então, das páginas 84 a 86, eu vou citar, por exemplo, que no mito do ciclo de Baal, a deusa Atirat, né, que é a Asherá em Ugarit, ela vai surgir sentada à beira do mar, usando um fuso na mão, tá? E nessa narrativa, na página 85, eu vou citar na minha tese, a Tirade segura um grande fuso que demonstra muito do que se sabe sobre ela, né? A questão do fuso tem aqui, de acordo com algumas traduções do mito hitita de Eucunirsa, Axerto, né, que seria a tradução do nome de Asherá, também carrega um fuso com o qual tenta apunhalar Baal depois que ele se recusa a dormir com ela. O fuso é um símbolo típico de feminilidade no antigo sudoeste asiático, bem como posteriormente na mesma região. Assim, o fato de a Tirate ser retratada como segurando nos mitos ugaríticos e hititas pode ser um marcador apenas de seu gênero, mas também pode significar outras coisas.
ela é a única deusa no corpus mitológico ugarítico bastante rico que aparece com um fuso, o que talvez indique que a deusa tinha uma associação especial com a fiação e a tecelagem na tradição mitológica do final da Idade do Bronze. Os espigões de fuso em ugarite são, em sua maioria, forma cônica ou circular. O fuso era usado principalmente para produzir linha de costura, uma atividade identificada como domínio das mulheres no antigo Levante. Então, a tecelagem era evidentemente considerado um trabalho de mulheres, que parece também ser também a situação regular no Egito, para julgar a partir das provas iconográficas, né? Aqui vai falar de outras deusas também segurando o fuso e coisas assim. E na própria tese, né, no final você vai ter imagens de achados arqueológicos, e eu coloquei aqui nos slides as imagens que eu vou mostrar nos anexos da minha tese, em que vão mostrar especificamente essa questão do fuso. Só que, além disso, eu fiz questão de 2022 ir pessoalmente na Catedral Ucraniana São João Batista, aqui em Curitiba, e fotografei a imagem da Theotokos, né, de Maria, chamada Mãe de Deus, segurando um fuso. Tá? Isso não é uma coisa exclusiva, né? É interessante esse símbolo de feminilidade ser posteriormente reverberado nos ícones. Aqui nós temos um achado arqueológico, um relevo de Utu, filha de Enki, deusa da tecelagem, sentada em um banco com os pés de leão, né? Olha, os pés de leão do banquinho onde ela está, fiando lã com um fuso. Tá? Essa obra é datada entre os séculos 10 e 6 antes da Era Comum, e é encontrada em Elam, no Irã. Aqui tem um outro relevo de duas mulheres com fusos, essa é uma obra neo-hitita, em Marash, né? Aqui tem uma estela funerária de Marash, do século 8 antes da Era Comum. Então, veja os fusos, né, nas mãos. Aqui outra estela funerária, novamente com fusos, do século 8 antes da Era Comum. Então, essa questão é interessante, né? Eu até tenho aqui uma réplica feita pela Paula Torriani, né? De uma mulher segurando um fuso e uma roca, flanqueada por alças de leões, né? Esse aqui é do ano 120 da Era Comum, de Palmira, na Síria. Então, veja, nas mãos dela você tem o fuso especificamente. E eu tenho aqui o ícone, né? Da Anunciação, em que Maria está segurando o fuso. Então, o que isso diz respeito ao que nós estamos conversando especificamente? Nós estamos falando de distribuição de tarefas aqui, de distribuição de funções de gênero nas sociedades. E eu falo na minha tese também sobre a questão da deusa Nat, que ela vai desejar armas masculinas, ela vai desejar arco e flecha, que eram consideradas armas especificamente masculinas em Ugarit. Então, uma deusa que ela subverte o gênero, eu falo sobre isso na minha tese, né? Porque ela mata para conseguir as armas, inclusive ela é retratada aqui com uma cabeça de um homem aos pés e flechas quebradas nos pés, né? Isso aqui não é uma réplica, lembrando que a imagem da Nath é uma peça exclusiva feita com base na descrição da deusa Nath no ciclo de Baal, tá? Então, essa peça aqui é baseada na descrição. Então, deixa eu só ver quem está aqui. Caio Zuzi, obrigada pela aula, doutora. Você é mil. Mandei uma colaboração via Pix. Muito obrigada, Caio. Valeu mesmo, viu? Grande abraço. Obrigada pela presença. John, boa noite. Parabéns pelo ótimo trabalho. Muito obrigada, John. Grande abraço. Obrigada pela presença também, viu? Fico feliz de vocês estarem aqui. Então, nós estamos falando da questão de distribuição de funções
e que, de certa forma, vai ser disseminado, como a gente acabou de ver, em inúmeras culturas, né? Mas em outras situações, ou com as novas tecnologias, a tecelagem tem sido igualmente segura como uma atividade masculina, tá? Da mesma forma, muitos outros papéis de ocupações, o de líder religioso, curandeiro, agricultor, pescador, ceramista, foram compartilhados ou disputados tanto por homens quanto por mulheres, tá? No caso da guerra, a história não oferece tais alternâncias entre sexos, ah, mas como a gente viu, né, hoje está mudando nas descobertas arqueológicas. Certamente há exemplos de guerreiras, mas com exceção do regimento feminino mantido pelos reis dalmeanos no oeste da África, esses são geralmente mitológicos, como as Amazonas, ou aristocráticos, como a antiga rainha guerreira britânica Boadicea, né? Mais comumente, as mulheres que quiseram se tornar guerreiras tiveram que primeiro se tornar homens, né? Então, a gente vai ter muitos exemplos de mulheres guerreiras, mas a maior parte desses exemplos são mitos, ok? Uma guerreira do imaginário chinês, por exemplo, é Hua Mulan, de cuja vida não se tem evidência. Inclusive, aqui tem um poema em chinês sobre Hua Mulan. A Disney transformou esse mito, né, esse imaginário chinês, em desenho e depois em live action. Claro que fazendo com que, transformando Hua Mulan numa mulher que se dobra às instituições patriarcais, né? Em todos os sentidos. Entre os muitos exemplos que a historiadora Julie Wellwright oferece de mulheres que se vestiram de homem para lutar, está Deborah Sampson, que se transformou em Robert Sherlock e se alistou no Exército Revolucionário Estadunidense. Lá ela serviu com distinção até que um ferimento no ombro denunciou seu gênero, na verdade, né? Como ela conseguiu urinar e menstruar até aquele momento continua sendo um mistério. Sabemos apenas que ela preservou sua castidade inviolada pela mais engenhosa ocultação de seu sexo. Esses são os registros, né, desse evento histórico. Não somente as mulheres tiveram que se vestir como homens para se tornarem guerreiras em muitas culturas, mas os homens que fracassaram como guerreiros foram insultados como mulheres ou como afeminados, né? O antropólogo de guerra, Maurice Davy, relata que quando os iroqueses desnacionalizaram os Delawares e os proibiram de ir à guerra, esses últimos foram, de acordo com a noção indígena, transformados em mulheres e, a partir de então, deveriam se limitar a atividades apropriadas às mulheres. Algumas vezes eu percebi, ao traduzir esse livro, que a autora, a Bárbara, ela confunde um pouco gênero e sexo, tá, gente? Então, recomendo que pesquisem a diferença, porque eu estou tentando dar ser fiel à tradução, né, do texto, mas com explicações do que parece que ela está realmente dizendo, tá? Entre os Pomo da Califórnia, quando um homem se tornava muito doente para ser um guerreiro, ele era transformado em um servo e obrigado a ajudar as squaws, né? Que eram mulheres serviçais. O mesmo acontecia em Cuba e na Groenlândia, com a degradação adicional de usar roupas femininas. E veja, esses termos como degradar, como insultar, né? Se referindo a homens sendo comparados a mulheres, são os termos usados por esses grupos, tá? A Bárbara está descrevendo o que esses grupos declaram com essas atividades, tá? Não é a opinião da autora. Ou considera o povo Fang do Congo, onde um homem desarmado não era considerado um homem de verdade e era instruído a ir criar filhos. Quando um grupo de homens Fang abatia alguém em uma emboscada, eles voltavam para casa gritando: somos homens de verdade, somos homens de verdade. Fomos à cidade e abatemos um homem, somos homens, homens de verdade. É interessante como essa é uma necessidade, né? Bem atual. Assim, fazer guerra não é simplesmente outra ocupação que os homens monopolizaram. É uma atividade que muitas vezes serviu para definir a própria masculinidade.
o que é exatamente o que esperaríamos se a guerra de fato tivesse se originado como ocupação substituta para caçadores defensores subempregados. Em épocas históricas, um dos propósitos reconhecidos da guerra sempre foi o de tornar os homens homens, ou seja, dar ao homem adulto algo exclusivamente viril para fazer. Os gregos arcaicos empreenderam o que o historiador francês Jean Garland chamou de guerras rituais, com o objetivo de iniciar os jovens na masculinidade, o que também significa warriordom. Tácito relatou uma função semelhante para a guerra entre os antigos alemães. Então, essa questão de transformar, né, num guerreiro. Abre aspas. Muitos jovens nobres, se a terra em que nasceram estiver estagnada em uma paz prolongada, procuram deliberadamente outras tribos onde há alguma guerra em andamento. Os alemães não têm gosto pela paz. O renome é mais fácil de ser conquistado em meio a perigos, e não é possível manter um grande número de companheiros, jovens guerreiros, servindo um chefe, a não ser pela violência e pela guerra. Fecha aspas. Entre as culturas tradicionais encontradas pelos antropólogos do século XIX e início do século XX, na verdade. A passagem da infância para a vida adulta muitas vezes exigia participação bem-sucedida na guerra, o que geralmente significava matar um inimigo. Dave nos conta que um Maasai não deve se casar até que tenha ensanguentado sua lança. O jovem caramujo deve se destacar na guerra antes de poder se casar. Entre os nativos do Golfo da Papua, um homem deve ser iniciado como guerreiro antes de poder entrar no estado civil. O guerreiro Naga tem de levar para casa um escalpo ou crânio antes de se qualificar para o casamento. Da mesma forma, entre os falantes de Caoca, de Guadalcanal, um jovem tinha de participar de uma campanha e derramar sangue antes de se qualificar para o casamento ou para o cargo de sacerdote. Histórias lendárias relatam que, após um longo período de paz, os aldeões enviavam deliberadamente insultos uns aos outros para provocar uma briga. Encontramos o mesmo tema entre os indígenas estadunidenses. Abre aspas. Um Creek pode ser famoso por sua oratória, estoicismo durante um julgamento ou sabedoria no conselho, mas se ele não tiver participado de um grupo de guerra, não terá nenhum título e será classificado como um menino. Fecha aspas. A noção de guerra como portal para a masculinidade também não se limita aos chamados primitivos para os colonizadores. Após a invasão do Panamá pelos Estados Unidos em 1989, a imprensa saudou o presidente Bush por ter sido bem-sucedido em um rito de iniciação ao demonstrar sua disposição para derramar sangue. A liderança masculina, assim como o status de homem adulto em geral, deve ser comprovada com sangue. As mulheres poderiam potencialmente ter sido guerreiras em um número muito maior do que foram. A desvantagem feminina no campo da força muscular foi atenuada há muito tempo com a invenção do arco e flecha, sem mencionar o grande nivelador de nossa era, a arma. Tão pouco como enfatiza John Beth Erskine em seu estudo sobre mulheres e guerra, as mulheres têm qualquer inibição inata contra a luta e o derramamento de sangue. Revoluções e insurreições têm utilizado repetidamente as mulheres em funções de combate, se apenas porque as forças revolucionárias são, em geral, menos formais e ligadas à tradição do que os exércitos dos Estados-nação. Também é possível encontrar muitos exemplos de violência coletiva menos nobre por parte das mulheres. Em 1677, uma multidão de mulheres em Maplehead, Massachusetts, invadiu o cortejo que guardava um par de prisioneiros indianos, deixando os pobres cativos com a carne arrancada de seus ossos. Mais recentemente, em 12 de julho de 1993, 4 membros da imprensa estrangeira foram puxados de seu carro e despedaçados por uma multidão de mulheres somalis vingativas. Mesmo como não combatentes, as mulheres desempenharam papéis letais nas guerras dos homens. De acordo com um etnógrafo do século XIX, as mulheres polinésias tinham a tarefa de selecionar e cozinhar os inimigos derrotados para os banquetes pós-batalha.
Abre aspas. Elas escolhem os corpos bons dos mortos para o forno e jogam fora os ruins. Amarram um prisioneiro a uma árvore, cavam um buraco e acendem um forno de pedra quente para seu corpo diante de seus próprios olhos. As mulheres vão para a batalha, elas ficam na retaguarda e cuidam do comissariado. Sempre que vem um dos inimigos cair, é sua função correr para a frente, puxar o corpo para trás e vesti-lo para o forno. Fecha aspas. Entre alguns dos povos ameríndios, era a função das mulheres torturar cativos inimigos. Pelo que vale, Kipling advertiu seus companheiros britânicos no Afeganistão a atirarem em si mesmos, em vez de caírem nas mãos das mulheres inimigas. Abre aspas. Se você for ferido e deixado nas planícies do Afeganistão e as mulheres saírem para cortar o que restar, apenas pegue seu rifle e exploda seus miolos e vá para a morte como um soldado. Fecha aspas. Portanto, não há nenhuma razão biológica ou natural convincente para que os homens tenham estrelado tão exclusivamente o drama da guerra. Os homens fazem guerras por muitas razões, mas uma das mais recorrentes é estabelecer que eles são, de fato, homens de verdade. A guerra e a masculinidade agressiva têm sido, em outras palavras, empreendimentos culturais que se reforçam mutuamente. A criação de guerreiros exige guerreiros, ou seja, homens de verdade, e a criação de guerreiras exige guerra. Assim, a guerra se torna uma solução para o que Margaret Mead chamou de o problema recorrente da civilização, que é definir o papel masculino de forma satisfatória o suficiente. Essa forma específica de definir o papel masculino inevitavelmente teve consequências desastrosas para as mulheres também. A exclusão delas do domínio da guerra não significava que as mulheres estavam excluídas dos terrores da guerra, seguramente consignadas ao papel de espectadoras e criadoras de bebês. Se a guerra transformou os homens em predadores, ela tendeu a transformar as mulheres em escravas, prêmios de guerra, muito parecidos com armazéns de grãos e gado. Como conclui Gerda Lerner em seu estudo sobre gênero no Antigo Oriente Médio, há evidências históricas esmagadoras da preponderância da prática de matar ou mutilar prisioneiros do sexo masculino e da escravização e estupro em larga escala de prisioneiras do sexo feminino. Para sobreviver como cativa e ajudar a garantir a sobrevivência de seus filhos cativos, uma mulher tinha de ser, pelo menos superficialmente, submissa e complacente. Em As Mulheres de Troia, Eurípides faz com que Écuba aconselhe a sua nora Andrômaca, viúva do herói troiano Heitor. Abre aspas. Você deve esquecer o que aconteceu com Heitor. Lágrimas não a salvarão agora. Obedeça ao novo senhor, deixe que suas maneiras seduzam o coração dele e o façam amá-la. Se você fizer isso, será melhor para todos os que estão perto de você. Fecha aspas. Mas não são apenas as mulheres cativas que teriam sido esmagadas pela prática de escravizar prisioneiras de guerra. Uma mulher da sociedade vitoriosa poderia ver seu marido retornar da guerra com uma ou duas jovens cativas atraentes, assim como Clitemnestra viu Agamenon retornar de Troia com a princesa troiana Cassandra, no mito da Guerra de Troia, né? E mesmo sem competição sexual entre as mulheres, dos grupos vitoriosos e derrotados, a prática de tratar as mulheres como espólio pode muito bem ter incentivado a misoginia entre os vencedores. Veja, por exemplo, Ferguson em Guerra e os Sexos na Amazônia, né? Ferguson sugere que para os indígenas amazônicos propensos à guerra, abre aspas, a invasão de mulheres em si pode rebaixar ainda mais o status feminino na sociedade. Fecha aspas. E ele observa que as tentativas dos homens de trazer uma mulher cativa para casa podem ser bloqueadas pelas mulheres residentes que desceriam sobre a nova esposa como células brancas em um vírus. Na situação descrita por Lerner, né, por Gerda Lerner, em que os homens inimigos eram mortos e as mulheres inimigas escravizadas, os únicos representantes adultos sobreviventes do inimigo derrotado seriam, obviamente, mulheres, e a equação psicológica teria sido estabelecida ao longo do tempo entre a feminilidade
e o outro inimigo. O papel masculino poderia ser definido de forma mais pacífica e menos prejudicial para ambos os sexos? Sim, certamente. A guerra não é a única maneira de estabelecer uma divisão de trabalho ou mesmo uma hierarquia de poder entre homens e mulheres. Houve sociedades ou subgrupos dentro de sociedades em que os homens cresceram não para lutar, mas para assumir um papel distinto como pastores de animais, lavradores do solo ou trabalhadores de escritório que ganham salário. Mas mesmo nesses cenários, o guerreiro ainda ocupa um lugar de destaque como um ideal masculino, o herói dos contos épicos e, em nossa época, a estrela dos filmes de ação de Hollywood. Sem dúvida, o macho primordial, caçador, defensor, merecia o status especial que lhe era conferido em sua cultura. Ao lutar contra animais selvagens, predadores ou ungulados ferozes como os arouques, ele arriscava e muitas vezes sacrificava sua vida para servir ao grupo humano. Mas o guerreiro que evoluiu do caçador-defensor não era tão claramente merecedor do prestígio que conquistou na ponta da lança. Ele também poderia dar a vida pelo grupo em campanhas retratadas como totalmente justificadas e defensivas. Mas na medida em que a guerra é algo feito pelo homem, na medida em que pode ser considerado um artefato da cultura humana, ele estava em um terreno potencialmente muito mais instável do que o lutador de feras selvagens. Alguém como Lisístrata, né, que em grego é a que dissolve o exército, a Lisístrata da vida real, um análogo da tão difamada Clitemnestra, né, era na mitologia grega a esposa de Agamenon, líder dos exércitos gregos em Troia, né? Lembrando que ela era também rainha e irmã gêmea não idêntica de Helena. Ela poderia perceber a lógica circular que liga a masculinidade e a guerra. Liga, né, a masculinidade à guerra. Que os homens fazem a guerra, em parte porque a guerra os torna homens. E concluir que os homens poderiam parar. Se os homens fazem a guerra, eles podem parar a hora que quiserem. Mas será que poderiam? Dizer que a prática da guerra pode ter começado como algo para os homens fazerem, um sistema de alocação de prestígio análogo ao da caça do subgrupo masculino, não significa que ela possa ser vista para sempre como culpa dos homens. A guerra não é apenas um produto dos impulsos humanos, um crime repetido em cada geração. Uma vez desencadeada, ela tem um poder furioso de si mesma, que as culturas humanas ignoram por sua própria conta e risco. O negócio do guerreiro pode ter começado como um esquema de proteção, mas assim que houve uma ameaça externa real contra a qual se proteger, as incursões de povos ou impérios estrangeiros, o guerreiro macho pode de fato ter conquistado seu status de herói local. Tá? Então, nesse capítulo especificamente, a Bárbara ela coloca que a coisa pode ter começado como uma boa justificativa de proteção, mas a ideia do herói, a ideia do prestígio, do poder, é algo a ser analisado mais para frente. Tá? Eu estou agora projetando as referências bibliográficas, que depois vocês podem dar pausa, colocar nas suas redes de busca e verificar por si as informações. E lembrando que no final dessa playlist, esses slides vão para o Drive do Espaço das Deusas e os membros do canal vão ter acesso a todo o arquivo de slides completo. E eu acrescentei, claro, muitas informações e coloquei as referências bibliográficas também aqui. Tá? Lembrando que você pode adquirir a minha tese de doutorado, que está a R$ 130 com frete incluso e com dedicatória, tá? Minha chave Pix é meu endereço de e-mail. Você faz o Pix e pode mandar por e-mail o seu nome completo e endereço dos Correios para receber o seu exemplar. Se você quer parcelar esse valor, você pode colocar na sua rede, no seu discador, né? No seu discador. Agora eu fui agir 40 anos para trás.
colocar na internet link.mercadopago.com.br/Angela Natel e colocar o valor 130 e parcelar à vontade ou pagar no boleto, tá bem? E na próxima semana, dia 21, nós vamos para a segunda live da playlist Bom Livro, como evangélicos brancos salvam a Bíblia para salvarem a si mesmos. E agora vai pegar fogo, gente. Semana que vem vai pegar fogo. Por quê? Porque dia 21 de maio, às 19 horas, nós vamos falar do capítulo intitulado Tornando Jesus Bom. Sim, evangélicos brancos tornam Jesus bom porque eles precisam lavar a reputação deles também. Todos os tipos de evangélicos brancos. Não adianta chorar. E nos vemos na semana que vem nessa live maravilhosa. Porque, claro, né? Tenho que traduzir conteúdo de qualidade para vocês, porque senão não tem graça. Não se preocupem, tá? Nós vamos ter mais lives mais para frente. Só aí na aba de vídeos ao vivo tem muitas lives agendadas. Vamos falar de Império Assírio, vamos voltar para a playlist Sacrifícios Humanos, mais conteúdo para vocês. Vamos ter mais 2 lives sobre Marie Laveau e, gente, muita coisa maravilhosa. Sobre a Nath Yarro e os judeus de Elefantina, tá tudo lá agendadinho, hein? Thiago Faria Mello. Aqui no Brasil temos Maria Quitéria, que lutou junto com os que defendiam a independência do Brasil. Sim, Thiago, bem lembrado. Olha, não é uma questão de que mulheres não lutaram, né? Como eu falei no começo da live, né? A gente está vendo que a Bárbara está construindo um argumento aqui. E ela, assim, ela não ela só está começando a falar de guerra, né? Mas com certeza esses dados já da nossa cultura, da nossa história brasileira, são importantíssimos para trazer à tona, e a gente precisa conhecer a história de fato e perceber essas mulheres guerreiras, né? Nós vamos, quando a gente estuda sobre Maria Quitéria, cara, realmente, uma mulher e tanto, né? E a gente percebe, o que a gente precisa dar uma olhada é essas mulheres, como ela, inclusive, estão lutando para defender o que exatamente, né? Então, são questões para se pensar. Tá? Eu não vou entrar agora muito nisso, porque a Bárbara vai trazer mais. Nos próximos capítulos vai ter mais coisa espinhuda para a gente conversar, tá? E eu fico muito feliz que vocês estão curtindo demais as traduções e trazendo essas reflexões em cima, né? Considero extremamente importante. Jesus da Chupi, essa história de homens que são homens me lembrou um conto muito bom do Luiz Fernando Veríssimo. Sim, muito massa. Não assim, e é tão comum. É só você saber dos legendários aí, né? É só você ver. Eu que fui evangélica por décadas, né? Fui missionária por 25 anos. Pense o tanto de retiro de homens, o tanto de evento masculino, o tanto de discurso de honra, né? Sacerdote da casa, e tudo com esse discurso, e tudo com grito de guerra, e marcha como soldados numa guerra, e gritos de guerra, e como isso é aflorado nos grupos religiosos. E isso vai dar muito pano para manga na nossa análise, junto com o material da Bárbara, da guerra como um rito religioso. Tá? Jesus da Chupi, Anitta Garibaldi também lutou na guerra, né? Agora me fugiu a aula de história. Sim, sim, também lutou. Tem várias mulheres guerreiras, né? E até, deixa eu indicar um negócio para vocês.
Agora vocês me... aqui não é... Tá. É da mesma fonte, né? A Lagarta Criações, o Insta deles é lagarta.criacões. Tem esses jogos, e são jogos, tá? Vem com nossa, agora me fugiu o nome. Tabuleiro, né? E cartas. E aqui, esse jogo aqui é específico de mulheres mudando o mundo nas ciências. Mas tem outros baralhos com mulheres guerreiras, tem Maria Quitéria, que eu já vi a carta dela, tá? E daí vem com cartas de mulheres com uma palavra, a foto da mulher, o nome dela, e vem com um livro com a história da mulher, com a área em que ela está atuando. E eu quero recomendar que vocês vão no site lagartacriacões.com. Deixa eu colocar aqui no chat para vocês, gente. Deixa eu ver, Lagarta Cria. Vamos aprender sobre mulheres na história? Vamos, né? Deixa eu ver se é esse site mesmo. Sim, é esse site. Acabou de abrir aqui. Então, eu vou colocar aqui na tela, gente. Entra lá nesse site e elas têm vários materiais. Você pode ir na loja delas ali. São todos trabalhos feitos por mulheres, tá? Tem mulheres e seus poderes de transformação, que são mulheres históricas, são mulheres brasileiras, tem as áreas que atuaram, inclusive mulheres que atuaram em guerras, né? Tem o jogo Raízes, que também vem com tabuleiro, que tem cartas também. Deixa eu mostrar o site para vocês, que eu acho que fica mais legal se vocês verem, né? Olha só. Então, vocês têm, isso aqui é uma forma de aprender sobre mulheres, né? Então, tem os jogos, aqui o jogo Raízes, vem com tabuleiro, vem com... Cada carta é uma mulher real, uma mulher histórica, com sua história, com suas funções, mulheres e seus poderes de transformação também, tá? E são cartas, e deixa eu ver aqui, se você for aqui em cima tem a loja, né? E daí mostra todos os produtos. Aqui tem esse livro guia, versão e-book, é sobre mulheres reais. Ó, aqui também, tá? Experiências, tem mais. Cada carta é uma mulher. O combo aqui também, olha, as mulheres são maravilhosas, atendem incrivelmente, ó. Jornada da Heroína são todas as cartas, tá? Inclusive, tem tem mulheres que foram perseguidas, que foram mortas aqui no Brasil, e tem cartas dela também, tá? Então, todos esses jogos, quer dizer, quase todos eles vêm com esses jogos de cartas. Quando você vê as cartas, você já sabe que são cada carta uma história, uma mulher histórica, né? São mulheres reais. E isso aqui é um material que eu considero extremamente importante para a gente trazer para as nossas famílias, para as nossas comunidades, para os nossos grupos de amigos, para que mais pessoas conheçam essas mulheres. Vocês falaram os nomes, citaram aí no chat o nome de algumas mulheres, essas mulheres estão nas cartas também, tá? Então, vamos aprender sobre mulheres reais e trazer uma contracultura do que é ser homem na nossa sociedade. Vamos aprender o que é ser mulher de verdade, gente. Então, ser mulher de verdade é ser mulher real, não é atender expectativa de ninguém, não. Beleza? Então, fica aqui, hashtag fica a dica, live sim. Estamos terminando a nossa live, terminamos cedo, né? Tinha menos de 100 slides hoje, mas acho que tem um bom material para você assistir, reassistir, compartilhar, discutir
entre os seus amigos, conversar, chamar grupos para debater sobre esse material. Não esqueçam de maratonar essa playlist Ritos de Sangue, porque é importantíssimo para entendermos os conflitos, guerras e genocídios que estão ao nosso redor constantemente, gente. Beleza? Mari Campos, chegou no fim, querida, mas chegou. Amo sua presença. Muito obrigada por estar aqui, querida. Né, Silvestre, boa noite. Obrigada, querida. Ótima aula. Muito obrigada, né? E olha, vamos. Quem quiser ainda aula de hebraico, grego, até julho dá tempo, tá? E nós estamos com várias playlists. Aproveitem as playlists do canal, gente. Porque eu tenho certeza que vocês não viram tudo que está aqui nesse canal ainda, hein? Tenho certeza. Tiago Faria Mello, Ângela, conhece a obra nas margens da historiadora Nathalie Zemon Davis? Não conheço, Tiago. Opa, deixa eu pegar o nome aqui. Já achei aqui. Opa. Vou ler, Tiago. Já peguei o nome aqui e vou atrás, tá? Muito obrigada pela indicação. Acho que a gente tem que trocar essas figurinhas mesmo. Obrigadão, Tiago. Ai, obrigada, Mari. Tiago Faria Mello, de excelente aula. Obrigada, Tiago, de coração. E vamos continuar construindo, gente. Vamos continuar trazendo, porque quem está acompanhando desde o começo está vendo que eu estou construindo uma tese aqui no canal, né? Com essas traduções, eu estou traduzindo, mas tem a playlist Sacrifícios Humanos, que é uma tese ali, né? Então, aproveitem e maratonem essas playlists junto para vocês conectarem as questões que nós estamos trazendo, como a violência religiosa, ela permeia as atividades humanas na sociedade, né? Deixa eu ver aqui. Nas margens. Historiadora Nathalie Zemon Davis. Já anotei aqui, tá, Tiago? E já coloquei, deixei um link aberto aqui para depois dar uma olhada. Muito obrigada, viu, querido? Nos vemos, então, dia 21 às 19 horas. Vamos ver como é que os evangélicos brancos tornam Jesus bom? Porque esse é o marketing, né? Enquanto Jesus for bom, a cara dos evangélicos brancos está limpa. Então, vamos falar sobre isso semana que vem. Não percam, hein? Próxima live. Beijo para vocês, gente. Ótima semana e até a próxima. Tchau, pessoal.